Em 1984, ia ao ar, nos Estados Unidos, o desenho Transformers, onde robôs se disfarçavam em veículos para poderem ocultar suas identidades. O resultado disso foi um sucesso estrondoso. Tanto é que pouco mais de 10 anos depois de que esse desenho estreou na televisão americana, os produtores resolveram dobrar a aposta, por assim dizer, e lançaram uma nova versão, chamada Beast Wars. Só que com uma diferença: agora os robôs não se transformam mais em veículos, automóveis, carros, aviões, esse tipo de coisa, e sim em animais ou dinossauros. E tinha um diferencial. A animação de 84 ela foi feita do modo convencional em acetato. Só que essa nova aposta que os produtores fizeram, ela foi feita em computação gráfica. E assim, em 96 era lançado Beast Wars, Transformers. E o resultado disso qual foi? Um sucesso. E agora, em 2023, Beast Wars vai estar de volta, já que no dia 8 de junho vai ser lançado o filme Transformers, o Despertar das Feras, onde os Beast Wars irão participar junto com os Transformers originais. E é um filme que com certeza ele vai abusar muito da computação gráfica. E isso não é um caso único não, de algum filme abusar da computação gráfica. Basta nós pegarmos os maiores filmes de sucesso nas bilheterias, que nós vamos ver muitos filmes abusando da computação gráfica. Por exemplo, Avatar. É um filme que depende tanto da computação gráfica que ele foi adiado para que a tecnologia conseguisse avançar ao ponto que ele pudesse ser realizado. Existem também outros exemplos como Toy Story, Frozen, Rei Leão, Minions e uma lista quase infindável de filmes que usam e abusam da computação gráfica. Mas aí agora a questão é, como que nós saímos disso e chegamos nisso? E isso é o que nós vamos ver hoje. Eu sou o Kleber e você, amigo, você está no canal Cosmos, Cultura Nerd. E hoje nós vamos descobrir a história da computação gráfica. Antes de nós descobrirmos a história da computação gráfica, nós temos que ver para o que os computadores foram criados. Durante a Segunda Guerra, o governo britânico ele criou o Colossus, que é um computador enorme que era usado para decifrar mensagens codificadas, entre outras coisas. Quase ao mesmo tempo, só que do outro lado do Oceano Atlântico, nos Estados Unidos, o governo americano estava desenvolvendo o ENIAC, que foi o primeiro computador digital do mundo. Ele ficou pronto em 1945, quando a guerra tinha terminado, e só se tornou operável em 1946. Ele foi usado para cálculos de artilharia durante a Guerra Fria dos anos 50. E com o fim da guerra, nos anos 45, 50, muitos aparelhos de excedente militar que tinham sido construídos para o esforço de guerra, eles começaram a aparecer na loja de acidentes. Uma porque não tinha mais finalidade para eles e já estavam desatualizados. Aí é que aparece John Whitley. Ele adquiriu um equipamento analógico que era destinado para o controle de artilharia antiaérea. Ele pegou esse equipamento, modificou para que ele pudesse controlar lâmpadas, permitindo um controle matemático preciso. E expor essas lâmpadas a um filme, ele criou a primeira imagem gerada por computador da história, isso nos anos 50. Esse trabalho dele pôde ser visto pelo público em 58, quando ele criou a sequência introdutória do filme Um Corpo que Cai, Vertigo, de Hitchcock. Em 1960, ele fundou a Motion Graphics Incorporated
e usou seu computador analógico para produzir sequências animadas para uso para programas de televisão dos Estados Unidos. Agora, a verdadeira aceleração da computação ela veio com o advento dos computadores digitais na década de 60. Essas explorações em animação por computador elas foram primeiramente direcionadas para fins científicos e também para usos de engenharia. Inclusive, um dos primeiros filmes gerados por computador saiu dos laboratórios Bell, em 1963. Ele tinha o título cativante, em português, de Sistema de Controle de Altitude com Gradiente de Gravidade de 2 giroscópios. Muito interessante, muito atrativo esse título, não acham? E o que esse filme era? Uma sequência mirabolante de batalha espacial? Não. Simplesmente mostrava uma caixa com linhas de borda representando um satélite orbitando uma esfera que representava a Terra. Só isso. Muito interessante. Mas para a época, 63, nesse mesmo ano, em 63, Ivan Sutherland inventou um programa que permitia interagir com o computador por meio de uma caneta de luz, ou seja, se podia desenhar diretamente no computador com essa caneta de luz. Daí nós chegamos em 72. E nesse ano, um estudante de doutorado de 27 anos na Universidade de Utah, chamado Edwin Cutwell, criou um modelo de sua própria mão esquerda, aplicou uma série de comandos e formas poligonais no modelo e o fez se mover. E essa mão foi o primeiro efeito visual gerado por computador em um filme comercial. Esse modelo de animação que ele fez, ele teve uma participação especial no filme Future World, de 1976, que foi uma sequência do filme anterior de 73, chamado Westworld, de Michael Crichton, onde robôs em um parque de diversões perdem o controle e acabam matando os ocupantes do parque. E esse filme foi a inspiração para a série da HBO que terminou faz recentemente. Mas em Westworld, o Michael Crichton usou CGI em algumas pontas do filme, em algumas cenas, para refletir o ponto de vista do Android no filme. Ele processava digitalmente o filme para fazê-lo parecer pixelado. E logo depois, em pequenas animações, começaram a aparecer filmes como Guerra nas Estrelas, do George Lucas, e Alien, de Ridley Scott, e O Buraco Negro da Disney. Filmes que começaram a ter pequenas inserções delicadas, por assim dizer, de computação gráfica. E nos anos 80, o poder do computador foi avançando e combinado com o aumento de novos softwares comerciais que significaram que a qualidade e a prevalência da animação do computador ela foi aumentando ao ponto que puderam ser usados em um filme. Isso foi feito em 82 com o filme Tron, da Disney, onde os veículos e o terreno do filme são totalmente digitais, tudo feito em computação gráfica. Nesse mesmo ano, em 82, na Universidade de Montreal, no Canadá, ela produziu o curta Dream Fight, que é considerado o primeiro filme gerado por 3D a contar uma história. Nesse mesmo ano de 82, o filme Jonas Estrelas 2, A Ira de Khan, é o primeiro filme a usar uma paisagem realista gerada por fractal. Depois, em 85, nós tivemos o filme Elinho da Pirâmide, que teve o primeiro personagem em computação gráfica visto ao fundo, e no ano seguinte, 86, Jonas Estrelas 4 mostrou a primeira transformação facial fotorrealista da história em um filme. Ainda voltando para 82, no Japão é criada a série Scientific Rescue Team Technoboyer. E quando ela foi exportada aos Estados Unidos no ano seguinte, 83, ela ganhou o nome de Thunderbirds 2086. E durante o processo de adaptação para o público americano, esse desenho ele acabou ganhando muita computação gráfica. E esse mesmo computador, que era um Atari, depois que ele foi atualizado,
ele foi usado para produzir as imagens em CGI do desenho Galaxy Rangers de 86. No ano seguinte, ou seja, 87, é lançado o seriado Capitão Power e os Soldados do Futuro. Capitão Power foi a primeira série de TV a usar personagens totalmente digitais animados por computador em uma série. E nesse mesmo ano, na Inglaterra, do outro lado do oceano, era produzida a abertura da 24ª temporada de Doctor Who, estreando o 7º Doutor. Nessa abertura, ela foi totalmente feita em computação gráfica. E no ano seguinte, ou seja, 88, o primeiro curta da Pixar ganha um Oscar, o Teen Toy. E a primeira série totalmente em CG, ou seja, em computação gráfica, ela surgiu em 89 na França, chamada As Fábulas Geométricas. Era uma série infantil de 50 episódios, de 3 minutos cada, onde eram contadas fábulas para crianças e tal. Em 91, nos Estados Unidos, o filme Cinema do Futuro 2 teve os primeiros momentos humanos realistas e um personagem de computação gráfica. E o primeiro personagem parcialmente gerado por computador, e foi o primeiro filme de grande sucesso a apresentar múltiplos efeitos de transformação. E foi o primeiro também a usar computadores pessoais, aqueles monstrengos enormes, para criar os efeitos 3D do filme. E a tecnologia e as técnicas foram aumentando com o passar do tempo, ao ponto que em 93 nós tivemos Jurassic Park, que foi baseado num livro de Michael Crichton, o mesmo que fez Westworld em 73 e Futureworld em 76. Aqui ele foi baseado num livro dele, dirigido por Steven Spielberg, que mostrou dinossauros realistas. De acordo com a revista Veja, da época, ela disse o seguinte, os dinossauros parecem tão reais quanto qualquer animal que estiver atrás das grades no zoológico. Suam, balançam a pança, mostram os dentes como se tivessem tomado um jato da pré-história até o século XX. Também em 93 foi a estreia do piloto de Babylon 5, que foi o assunto do meu último vídeo. Se ainda não viu, veja. Está muito bom o vídeo. E Babylon 5 foi a primeira série de televisão a usar efeitos especiais totalmente em CGI. Até então, o método tradicional de usar somente em séries espaciais era o uso de maquetes. Em Babylon 5 não, se usa computação gráfica. No ano seguinte, em 94, é estreado no Canadá a série Reboot. Ela foi a série totalmente feita em computação gráfica. Tudo nela era em computação. E ela foi a série onde teve mais tempo de computação gráfica até Toy Story de 95. Em 95, Toy Story foi um terremoto que abalou a computação gráfica, pois ele foi o primeiro longa-metragem totalmente feito por CGI. E agora nós chegamos ao ponto onde nós começamos, pois em 96 foi o ano de estreia de Beast Wars Transformers, que foi a primeira série em CGI de Transformers, cujos personagens vão estar de volta esse ano no filme O Despertar das Feras. E com isso nós vamos chegando ao fim da nossa viagem temporal. Uma coisa que é extraordinária no passado, hoje é lugar como uma computação gráfica. Hoje quase todos os blockbusters abusam da computação gráfica. A animação tradicional que antigamente era feita em acetato, camada por camada, hoje praticamente posso dizer que não existe mais. Hoje é tudo feito em computador, com menos mão de obra e muito mais barato. E filmes, por exemplo, como Avatar 2, feitos totalmente em 3D, eles arrecadam mais de 2 bilhões de dólares de bilheteria. Onde tudo isso vai parar? Ninguém sabe. Só o tempo vai dizer. E é isso aí, meu amigo, nós vamos encerrando esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreva no canal,
Compartilhe com esse vídeo com aquele seu amigo que você acha que vai gostar disso. E nos vemos no próximo vídeo, onde nós iremos mais uma vez, através do Cosmos, desvendar a cultura nerd. Vida longa e próspera, meu amigo.